A notícia é a seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou hoje o projeto de lei que proíbe o TikTok nos Estados Unidos se a empresa proprietária, a ByteDance, não se desfizer do aplicativo em 9 meses. Essa foi uma lei votada nos Estados Unidos, no Congresso americano. A medida foi aprovada como parte de um pacote mais amplo, que inclusive inclui lá 95 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan, aliados dos Estados Unidos, e tem também essa proibição do funcionamento do TikTok se a empresa proprietária não se desfizer. Em resposta a Biden, o presidente executivo do TikTok, o Chou Zin-Shen, disse que a empresa espera questionar na justiça a legislação. Disse ele, abre aspas, fiquem tranquilos, não vamos a lugar nenhum, fecha aspas, foi o que disse em um vídeo postado momentos depois de Biden sancionar a lei. O que está por trás dessa lei, Reinaldo Azevedo? O que está por trás dessa lei é a vontade do império. É a vontade do império e o direito que os países se dão de cuidar do seu próprio destino quando acham que ele está ameaçado, né? Atenção, a lei é muito mais específica. É obrigatória a venda do TikTok, preste atenção, para um americano. É obrigatória a venda do TikTok para um americano, né? A acusação de que o TikTok poderia roubar dados, a partir de dados de navegação, de segurança dos Estados Unidos e passá-los para a China, na verdade, como é uma empresa chinesa, a ByteDance é uma empresa chinesa de origem, embora não tenha sede na China, que lá o TikTok é proibido, diga-se de passagem. Então, há acusação de que esses dados são passados para a China, embora não haja nenhuma comprovação disso, né? Mas a aberração é de tal sorte que isso que fizeram lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente chama de jabuti, né? Jabuti é quando você introduz um tema numa determinada proposição, emenda, projeto de lei, sobretudo, que nada tem a ver com o conteúdo principal. E o conteúdo principal da lei que foi votada é dinheiro para a Ucrânia, Israel e Taiwan, né? Dinheiro para se defender, 95 bilhões, né? Então, porque também, afinal de contas, a defesa desses países, e no caso de Taiwan, que é parte da China, é assim que a ONU reconhece, né? Embora tenha uma autonomia administrativa e política, mas é parte da China, é uma China só, os Estados Unidos reconhecem uma só China, e dar dinheiro para eles seria também fazer a defesa dos Estados Unidos, do mundo ocidental, aquela coisa toda, e aí se introduz lá essa história do TikTok, né? É, e se dá ao presidente americano amplos poderes. É curioso que e a Câmara, evidentemente, a comissão da Câmara não vai protestar, até porque isso tem amplo apoio dos republicanos e dos democratas. Tem uma parte dos democratas que votou contra, mas é pequena. E o Biden já tinha dito que sim, ele, se fosse aprovado, ele sancionaria. E pronto, são os Estados Unidos fazendo valer a sua vontade, que é o que eles fazem, que é o que fazem os países sempre que podem, né? Aqui no Brasil é que tem alguns idiotas que acham que, inclusive na imprensa, que acham que uma plataforma nacional, estrangeira, não interessa, pode desrespeitar as leis brasileiras, pode desrespeitar a Constituição, né? Observe que aqui nunca se questionou se o X, o TikTok, ou o que quer que seja, pode roubar dados de inteligência do Brasil. E dados de inteligência do Brasil, obviamente, são captados a partir da navegação, dados de inteligência. O perfil do povo brasileiro, o perfil do consumidor, etc. Tudo isso é vendido por aí, né?
Tudo isso ajuda a turbinar o comércio. Nós sabemos disso, né? Privacidade, a rigor, nessa era, em muitos aspectos, desapareceu, né? E ninguém no Brasil se atreve a propor alguma forma de controle sobre isso. O que nós temos tentado por aqui, olha que curioso, é coibir o crime. É coibir o crime, que é coisa muito distinta, né, disso que se faz nos Estados Unidos. Você já imaginou uma manchete aqui? É, digamos que nós tivéssemos aí com uma maioria progressista ou de esquerda no Congresso. Congresso aprova a venda obrigatória do X para brasileiros e Lula sanciona. Seria acusado de quê? Hã? Censura, tentativa de controlar, não sei o que tal. Aqui está havendo essa grita generalizada, está havendo essa grita na extrema direita com ecos nos setores sabujos da imprensa, porque o Supremo está tentando ou coibiu ou pediu para retirar do ar páginas que faziam apologia de golpe de Estado, de ataque ao Estado Democrático de Direito, de campanha de ódio. Olha a diferença entre essas coisas, né? Que belo exemplo, não é mesmo? De liberdade de expressão dão os Estados Unidos. Mais um, né? Mais um. Ah, porque lá, como é que disse o tal do Michael Schellenberger? Ah, nos Estados Unidos nazista pode fazer manifestação, comício em bairro judeu. Ah, olha que exemplo maravilhoso de democracia. Mas nos Estados Unidos, como eu lembrei aqui, né, a justiça pode tentar obrigar o jornalista a revelar sua fonte sob peso de cadeia ou multa, o que no Brasil seria absolutamente impossível. Como no Brasil seria absolutamente impossível um troço como esse. Veja, nem em tempos de guerra nós teríamos algo que impusesse a uma empresa a venda a um nacional. Isso daí é uma nacional. Veja só, está em curso. Os Estados Unidos estão nacionalizando uma empresa estrangeira. Isso é uma nacionalização. Isso é uma expropriação remunerada, que eles pretendem pagar, mas é uma nacionalização. A pátria da liberdade, a pátria do capitalismo, quando preciso, ou quando julga preciso, quando julga necessário, vai lá, coloca os seus interesses, alega que tem os interesses tais e quais, e simplesmente nacionaliza uma empresa, que é uma coisa que aqui nós não poderíamos fazer, que a lei proíbe, né? O TikTok vai recorrer? Vai, acho que vai perder, né? Até porque estão tomando ali os devidos cuidados, fazendo de forma matizada. Então, inicialmente, as empresas que estão proibidas de vender, ou continuar a vender o aplicativo, quem já tem continua, mas aí vai deixar de ter atualização, vai começar a ficar obsoleto. Então, e assim será, né? E claro, se não houver venda, né, há simplesmente o fechamento da plataforma. Parece coisa de uma sociedade democrática. Isso é gozado, né? Fica mais com cara de China do que de Estados Unidos, né? Fica mais com cara da caricatura que se faz da China do que com cara da caricatura que se faz dos Estados Unidos. Num caso, é uma caricatura que pinta um regime totalitário em que não há liberdade nenhuma, e no outro caso, pinta um regime quase libertário em que tudo seria possível. Não, não é verdade. Não é verdade, né? Tá aí. O que é que a canalha que sai gritando por aí vai dizer? Nada, né? É uma Eu censura, vejo. Reinaldo. Você sabe que a gente até colocou uma enquete aqui para nossa audiência responder, né? E a enquete está: você acha que forçar a venda do TikTok nos Estados Unidos é censura dessa forma como foi feita? E aqui, ó. A palavra censura virou uma palavra caixa, serve para qualquer coisa. Censura é quando. Censura, para começo de conversa, censura é quando é oficial.
né? É quando é coisa que parte do Estado, e quando simplesmente você resolve que o outro não pode dizer uma determinada coisa, e isso nada tem a ver com repressão a crime, não sei o quê. Daí que a burrice de ficar falando de censura no caso do Alexandre de Moraes, porque se tratava de repressão a crime, né? Não era, ele não estava reprimindo uma opinião ou não sei o quê. Existe um inquérito que investiga crime e é no âmbito desse inquérito. Nesse caso, não é censura nesse sentido, porque você não tá falando esse conteúdo ou aquele não pode circular. Não é censura. Não tem nada a ver com conteúdo. Tem a ver com uma escolha de natureza estratégica. É outra coisa. É muito mais sério do que isso. Os Estados Unidos estão dizendo, nós aqui nos Estados Unidos nos damos o direito, a gente fala de liberdade, etc. e tal, isso vai até o limite em que a gente acha que a nossa segurança está em risco. Achando que a nossa segurança está em risco, nós podemos simplesmente nacionalizar uma empresa. Não é censura. Ninguém disse que o Steve ou a Mary não pode escrever tal coisa, não pode fazer uma dancinha naquela plataforma. Está dizendo, pode continuar a fazer dancinha, pode continuar a fazer graça, desde que a plataforma seja americana, né? Desde que tenha um dono americano, né? Que nós consideramos alinhado com os nossos propósitos. Então é muito, assim, nem se cuida de falar de censura, é um outro negócio, muito mais sério. Falar que isso é censura é minimizar o alcance desse troço, né? E colocar nas mãos do presidente dos Estados Unidos o poder de tirar do ar outras plataformas, sempre alegando questão de segurança, né? Não, mas porque se não se falar que é censura, você não fica assim, Alexandre censura, TikTok censura, é tudo a mesma coisa. Não, isso eu diria uma classificação asnal, né? É uma asneira, né? Não, são coisas muito distintas. São coisas muito distintas. A censura em si seria muito grave, aquilo que Alexandre não fez, né? Seria coisa grave, sem dúvida nenhuma, né? Mas aí é outra coisa, né? Os Estados Unidos estão nacionalizando uma empresa. O Congresso americano decidiu nacionalizar uma empresa na porrada e o presidente endossou. Esse endossou, se fosse o Trump, teria endossado também. Aliás, quem começou a guerra contra o TikTok foi o Trump, né? O Biden entrou na onda, inclusive para agradar os conservadores também, né? Ó, Então, tem a pergunta do João Carlos que chega aqui, eu já vou até acrescentar porque é interessante nesse caldo, né? Você falou super bem sobre a questão falar censura é simplificar uma discussão ampla. Você usou aí mais uma vez o termo nacionalizar e pela falar da gravidade disso. E aí o João Carlos pergunta: é beirar o autoritarismo? não beira, é autoritário. Em si é autoritário. Em si é autoritário. É que aí, quando isso acontece, as pessoas não se dão conta de que os Estados Unidos têm mecanismos extremamente autoritários dentro das suas garantias democráticas. Esse negócio de América em primeiro lugar é um pouco, porque é que o Trump seduz milhões com essa besteira? Porque, em suma, não é besteira do ponto de vista do sentimento de boa parte da população dos Estados Unidos. Dane-se o resto do mundo, não é? Nós não estamos preocupados com isso. É em si autoritário, mas acontece que nos Estados Unidos isso é possível. Eu duvido, vamos ver, vai ter recurso. Isso deve chegar à Suprema Corte. Quando se alega interesse nacional ali, quando se alega risco à segurança nacional, cessa tudo que a antiga musa canta, esquece. Entende? É um país que é capaz de dizer sim, o nazista pode ir lá gritar palavras de ordem na frente da casa de um judeu e ponto final,
porque essa aqui é a pátria da a terra da liberdade, mas se nós decidimos que uma empresa não pode atuar aqui, dane-se, não vai atuar. Basta alegar risco à segurança nacional, que é o que se alegou. Risco à segurança nacional. É claro que é autoritário em si. É claro que é autoritário em si. Hã? Bom, e aí, Ah, vamos pegar o governo do PT. O PT das 5 eleições, das 9 eleições diretas venceu 5, né? Desde a redemocratização. PT, comunista, não sei o quê, que fica esse negócio. Quantas empresas o PT nacionalizou aqui? Alguma? Ameaçou nacionalizar? Alguma? Imagina, você tem uma ideia? O governo está numa luta para que passe a ter na Eletrobras um número de conselheiros correspondente às suas ações. O Estado brasileiro tem 43% da Eletrobras e tem conselheiro lá como se só tivesse 5%. Olha só, nos Estados Unidos, acabou. Vende, não tem papo. A segurança nacional está em risco. Pergunta-se: há evidências de que o TikTok passe elementos de segurança para a China? Não, não há nenhum, zero. nesse, Não precisa.